Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Querido, nós vamos falar hoje sobre o tema como ser justificado. Posso ser justificado? Uma pessoa me fez essa pergunta certa vez, porque ele achava que tinha tantos erros na vida dele que ele não encontrava um motivo pelo qual Deus deveria amá-lo ou perdoá-lo. Eu não tenho nenhuma forma de chegar a Deus, que eu cometo todo tipo de pecado. Não existe pecador que o Senhor não possa perdoar, a não ser aquele que não crê nele. Por esse motivo, o Senhor Jesus, no capítulo 14 do livro de João, o verso 1, ele diz assim: credes em Deus. Olha aqui, olha o princípio. Credes em Deus. Creia que exista Deus. Você tem que crer de todo o seu coração. Não é deuses, não. Um Deus. Senhor dos céus e da terra. O único Criador de todas as coisas. Sem Ele, não existiria vida. Porque Ele tem vida em si próprio. E é Ele que outorga a vida a tudo mais. Então deu para você entender por que precisamos crer em Deus? Essa é a palavra de Jesus. Agora, ele disse assim: credes também em mim. Por que ele diz credes também em mim? Porque a palavra do Senhor revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você precisa crer em Deus e crer que Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus para dar a justificação que você precisa. Porque se não houver Cristo na sua vida, você nunca será justificado. Não importa o pecado que você cometeu. Porque Jesus, quando subiu à cruz, ele levou sobre si, de acordo com o livro de Isaías 53, todos os pecados da humanidade. Todos. Para que todo aquele que nele crê não tenha culpa diante de Deus, mas o seu pecado já foi pago na cruz. Deu para entender? Essa é a razão pela qual a Bíblia diz: ele levou sobre si os nossos pecados. Muito bem, querido. Então, Efésios capítulo 2, nós temos essa escritura. Por que eu devo crer em Deus? Preste atenção. Capítulo 2, verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Viu? Satanás seduziu os nossos primeiros pais, induziu-os a praticarem o pecado e estimulou toda a desobediência à palavra de Deus. Tudo que o Senhor fala, Satanás coloca o contrário, para você ser desobediente. E quando é desobediente, você se torna um pecador. Então, por isso ele está colocando: os príncipes que trabalham nas trevas têm a missão de desfazer a palavra de Deus e fazer você se tornar um incrédulo, você não crer em Deus. Mas quando você crê em Deus, observem bem como que ele vai dizer agora no verso 4, olha: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, viu? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que ele nos amou, sendo nós pecadores, enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. É por isso que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, tudo quanto nos traz maldade foi levado sobre a cruz. Agora você precisa crer no sacrifício de Cristo para que você usufrua dos benefícios e das promessas do Senhor. Então, no verso 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Viu? Todo o processo está ligado inteiramente à bondade, à misericórdia, ao amor de Deus. Por isso Jesus diz: credes em Deus, porque Ele é bom. Credes em mim, porque eu morri por vocês e levei sobre vocês os meus pecados. Aliás, eu levei sobre mim os seus pecados. Tá vendo? Se você não crê, querido, em Jesus e não crê em Deus,
É impossível você ser justificado. Mas se você crê, você não tem que preocupar com nada, porque o Senhor prometeu que você é justificado gratuitamente. E ele diz mais, verso 10, diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já haviam preparado para todos aqueles que crescem nele. E Efésios capítulo 2, o verso 1, mostra por que temos que crer em Cristo. Olha bem, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Ele não olhou para a minha condição antes de eu recebê-lo, mas ele me amou e me deu vida, através da minha fé, quando eu recebi como meu Senhor e Salvador. O verso 3 diz assim, o verso 2, perdão, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Nós já lemos e mostramos para você o porquê, né? Aí no verso 3 diz assim, ó: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Todos nós éramos pessoas carnais que vivíamos na prática do pecado carnal. Mas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais que assim procedem. Mas após conhecermos Cristo e termos entregado a nossa vida a Ele, deixamos de ser pessoas carnais e passamos a ser pessoas espirituais pela fé no sacrifício de Cristo. E é isso que se chama justificação. Querido, o verso 5 diz assim, ó: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Recebemos de graça a vida, porque Cristo, ao morrer, nos garantiu a vida se nós crêssemos em seu sacrifício. Por isso que ele diz, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não diz terá ou um dia pode ter, ele falou tem. A partir do momento que você assume a sua fé no sacrifício de Cristo, você recebe a vida eterna. O verso 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como somos ressuscitados? Capítulo 6 do livro de Romanos diz assim: quando fomos sepultados com Cristo pelo batismo e ressurgimos com Cristo para uma nova vida. Já pela fé, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, aguardando o dia que Ele virá nos buscar para estar com Ele para sempre. Verso 7 diz assim, ó: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso Deus fez por nós, por causa de Jesus. Nós somos, portanto, devedores de Cristo, desta graça inefável de Deus ter sido derramada sobre nós. E quer ver a conclusão disso? Jesus diz assim: a todo aquele que nele crê, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E em João ele permanece afirmando: e produzireis frutos e frutos eternos, porque ele é a videira e nós somos as varas. Creia, meu querido, o Senhor quer te abençoar. Então é só você crer e deleitar na presença dele, que ele te justifica. Amém? Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa graça imensurável que tu derramaste sobre nós, que éramos pecadores perdidos e hoje somos justificados pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.